Pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de falar ao povo brasileiro e mostrar não o que vem hoje na mídia, mostrando só corrupção, roubo, desgraça, miséria, e começar a falar de um outro tipo de Brasil que o povo brasileiro não conhece. Eu sou o inventor do Bina, que vocês hoje não conhecem com o nome de identificador de chamada, deteta, um monte de apelidos, e menos Bina, né? A Bina, para quem não sabe, significa o assinante B. Nós temos o assinante B, que é o recebe, e o A, que é o origina. E eu botei o B, identifica o número do A. Mas depois eu fiquei sabendo, através de pesquisa, que o Bina em hebraico significa sabedoria, inteligência e entendimento. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, tenho curso técnico de eletrotécnica e me transformei num especialista em telecomunicações. Desde 1967 que eu trabalho em telefonia. Até 86, onde eu fui despedido da Telebrasília por ter inventado o Bina e nunca mais pude trabalhar no ramo, mas Deus me encaminhou para um outro rumo e eu virei uma pessoa assim internacional, conhecido no mundo inteiro, conhecido como inventor, mas ninguém sabe que sou eu, Nélio Nicolai. As pessoas me conhecem pelos inventos e não pela pessoa, como um brasileiro. O mundo inteiro usa as invenções que eu fiz, onde duas delas hoje são o Bina no celular, que é considerado o invento mais usado no mundo até hoje, que tem 7 bilhões de usuários. E também agora um que está praticamente sendo usado por todos os clientes de banco, que é o mensagem de movimentações financeiras para celular. Até agora o aviso de FGTS está sendo usado também. Mas o grande segredo do brasileiro é o que a gente chama de jeitinho brasileiro, e que realmente é invenção. E o que mais nós temos no Brasil é a gente para inventar. Infelizmente isso ainda não é usado, não foi percebido pelo governo brasileiro, que ainda não entendeu o que nós podemos trazer de receita de royalties. Para vocês terem uma ideia, em 99, nos Estados Unidos já haviam 65 milhões de Bina pagando $4 por mês. Se o Brasil tivesse, se eu tivesse sido reconhecido oficialmente, né, e as empresas tivessem de pagar, eu estaria trazendo para o Brasil, desde 99, só de telefone fixo nos Estados Unidos, 65 milhões. Se hoje, de dólar, né? 65 milhões de dólares. Hoje, em celular, nós temos praticamente 7 bilhões de usuários, pagando em média $6 por mês. Fora as derivações, ele é usado no WhatsApp, no Google, em tudo que você usa hoje, principalmente esse sistema de mensagem, rede social. Se não tivesse o Bina, ele seria praticamente inviável. A pessoa não ia ter credibilidade nenhuma. Então, juntando isso tudo, vamos imaginar que nós estivéssemos recebendo $1 por usuário por mês, que eles cobram $6, eles ficariam com 5 e nós ficaríamos com 1. Eu estaria trazendo para o Brasil em torno de 7 bilhões de dólares por mês. E isso, se o senhor pensar em termos de imposto, eu estaria deixando na base de uns 40% para o governo. Então, quer dizer, se vocês entenderam, o Bina virou para o Brasil um patrimônio muito maior do que a Petrobras. O Petrobras, com toda a infraestrutura que ela é necessária, ela traz agora, vamos pôr, o máximo que ela deu de lucro por ano foi 30 bilhões de reais. É o que eu traria por mês, entendeu? De royalties para o Brasil. Fora as outras invenções. Esses telefones que hoje são comercializados com o nome de TIM fixo, Vivo Residencial, é invenção minha. Esse sistema para controle de hacker, eu tenho um sistema, falta o Brasil acreditar
né? Eu até quando dou palestra eu brinco que o problema do Brasil está com o PIB, desculpa ter falado que é brincadeira, que o negócio é sério, né? O PIB do Brasil tá pequeno por causa de um PIB muito pior, que é o preconceito quanto à inteligência do brasileiro. O dia que o povo brasileiro entender o valor que tem e o governo brasileiro entender a inteligência do brasileiro e começar a explorar isso, nós acabamos com todos esses problemas financeiros que nós temos. Eu queria esclarecer só uma coisa também, assim, o que é inventar? Inventar é você achar a solução para um problema existente, mesmo que esse problema já exista de ser solucionado de outra forma. Por exemplo, aqui no Brasil se fala muito em inovação, mas realmente eu acho que pouca gente sabe o que é inovação. Inovação é a primeira fabricação de uma invenção, de uma patente. Se nós não temos patente no Brasil, como é que nós podemos falar tanto em inovação? E outra coisa, por exemplo, é muito comum você ouvir dizer assim, isso já tinha. Não, você pode ter várias soluções para um problema, desde que um não interfira na tecnologia do outro. Se não fosse assim, você não podia ter tantas redes sociais. Era uma só, por exemplo, botava o Facebook e acabou, ninguém mais podia ter, não poderia existir Instagram. E a criatividade do brasileiro leva a soluções em áreas que ele nunca viu falar. Vamos falar sobre um outro assunto que não tem nada a ver com telefonia, mas é sobre a criatividade do brasileiro. E não quer dizer também que, assim, que eu criei um negócio que é obrigado a usar. Não, o inventor, ele apresenta uma solução. Quem decide se usa ou não é o povo, é o governo e tal. Então, por exemplo, no caso da bifurcação do Rio São Francisco, num conceito lógico, você não adianta você bifurcar o que está secando. É como se você abrisse duas torneiras que não tem água, né? Então, aí Deus me deu uma outra ideia, uma outra visão. E que eu, assim, quando Deus me manda uma visão, eu tento transformar isso numa ideia, transformar isso tipo num pré-projeto. E começa a falar sobre isso com todo mundo para ver se alguém escuta e dá valor ou não a ele. Se não vão usar, eu fiz a minha parte, que foi mostrar o que Deus me mostrou. E aí o que acontece? Eu criei um sistema chamado Retorno dos Rios. No caso do São Francisco, o que eu faria? O que Deus me mostrou? Eu pegaria um retorno na foz do rio e criaria um reservatório onde essa água que voltasse ia encher esse reservatório. Desse reservatório eu abriria canais que eu ia levar água para onde não tem. E um desses canais eu ia abastecer a nascente do rio que estivesse mais próximo. E ia formando uma rede, um anel de canais, de reservatórios, entre todos os rios, onde no final do último reservatório seria para abastecer a própria nascente do Rio São Francisco. Então eu teria os rios com água o ano inteiro, eu teria água em todas as regiões e tal. Se a ideia é viável ou não, quem vai dizer são as pessoas que são especializadas nessa área. Mas eu só pedi assim, a pessoa tem que estudar isso e ver se é uma razão. Falar que é um projeto faraônico, então porque não conheceu José do Egito. Porque que é projeto mais faraônico do que foi quando ele traduziu o sonho, a pessoa tem que acreditar e ir atrás e fazer o que é feito. Voltando às invenções de telefonia, o mundo inteiro usa GPS e tal. E Deus me deu uma ideia de mudar esse conceito. Hoje qualquer celular, se implantar a tecnologia que eu criei, que eu transformei em ideia, o que Deus me passou, eu vou poder mostrar no seu celular o endereço de onde a pessoa está te ligando, ou de onde ela está na hora que você ligou para ela. Isso, mesmo que não queiram usar direto para assinante comum, seria de uma importância violenta para órgãos de segurança, como o 90, o 92, o 93, para ministério, para parar essa bobagem de falar, o cara passar atrás, dizer que tem uma bomba lá e sair todo mundo correndo. Ser usado para a internet, para poder acabar com o hacker. Por exemplo, há poucos dias o Obama, presidente dos Estados Unidos, falou assim, com toda a tecnologia dele, ele disse, eu acho que essa invasão veio da Coreia. Se ele implantasse o sistema da gente, ele dizia, olha, vamos supor que veio aqui de Brasília, né? Veio de Brasília, veio do Brasil, Brasília,
e dava o endereço de onde ele veio. A mesma coisa eu posso fazer com rastreamento celular, com localização de hacker. Só precisa que o governo brasileiro acredite no brasileiro. Para que as pessoas entendam assim, o que eu tento transmitir, assim, até nas palestras para os estudantes, em universidade, o dia onde eles deixarem eu ir, eu sempre abro com duas frases. A primeira é a seguinte: não entendo como Nélio, eu vou dar meu nome, mas é como se fosse um inventor brasileiro, né? Eu digo assim, nos Estados Unidos, um cidadão, Luther King, né? Ele disse, eu tenho um sonho. E o povo americano transformou esse sonho em quase uma realidade. No Brasil, um brasileiro, no caso eu, Nélio, né? Já provou que é uma realidade. Mas o governo e o povo brasileiro querem me transformar num sonho. E a outra frase que eu falo muito é assim, né? Que, por incrível que pareça, todo mundo pensa que eu tenho laboratório, que eu tenho tudo. Eu não tenho nada. Eu sou um inventor, né? Então, o que acontece? O Bill Gates, o Steve Jobs, eles têm equipe fabulosa, têm recursos de todo jeito. Então, quando dá uma ideia nele, ele chama a equipe dele e diz, olha, eu tive essa ideia, corre atrás e transforma isso numa realidade. Então, eu não. Então, por isso é que eu digo uma frase assim, ser Bill Gates e Steve Jobs nos Estados Unidos é fácil. Eu queria ver ele ser Nélio Nicolai no Brasil e sendo brasileiro.